falar um pouquinho sobre o Doutor Sono do Stephen King. Começo dizendo que este livro é uma continuação do livro O Iluminado, publicado na década de 80, se eu não me engano. Foi lançado mais ou menos 30 anos depois do Iluminado. Então, existe a possibilidade de eu falar algum spoiler aqui sobre o primeiro livro. Ok? Já deixo avisado de antemão que o que eu falar aqui pra frente pode ter coisas do primeiro livro. Porque, né? É uma continuação direta, gente. Se você já leu o livro Iluminado, ou se você já assistiu o filme Iluminado, então você já sabe que algumas coisas aqui serão ditas. Porém, antes de começar a falar sobre esse livro, eu tenho que ler a sinopse dele pra vocês. E também pra me lembrar que, pra eu poder falar aqui coisas que estão inclusas na sinopse ou que estão diretamente ligadas a ela. Então, assim, ó. Isso é mais ou menos o que tá escrito aqui atrás do livro. Mais de 30 anos depois, Stephen King revela a seus leitores o que aconteceu a Danny Torrance, o garoto no centro de Iluminado, depois de sua terrível experiência no Overlook Hotel. Em Doutor Sono, King dá continuidade a essa história, contando a vida de Dan, agora um homem de meia idade, e Abra Stone, uma menina de 12 anos com grande poder. Assombrado pelos habitantes do Hotel Overlook, onde passou um ano terrível na infância, Dan ficou à deriva por décadas, desesperado para se livrar do legado de alcoolismo e violência do pai. Por fim, ele se instala em uma cidade de New Hampshire, onde encontra abrigo em uma comunidade de alcoólicos anônimos que o apoia e o emprego em uma casa de repouso, onde seu poder remanescente da iluminação fornece o conforto final para aqueles que estão morrendo. Ajudado por um gato que prevê a morte dos pacientes, ele se torna o Doutor Sono. Então Dan conhece Abra Stone, uma menina com um dom espetacular, a iluminação mais forte que já se viu. Ela desperta os demônios de seu passado e Dan se vê envolvido em uma batalha pela alma e sobrevivência dela. Uma guerra épica entre o bem e o mal, uma sangrenta e gloriosa história que vai emocionar os milhões de fãs de O Iluminado e satisfazer os leitores deste novo clássico da obra de King. Na sinopse do livro, não está contando sobre o verdadeiro nó, que é uma parte muito importante desse livro. O verdadeiro nó, por sinal, é o que está escrito na contracapa do livro. Aqui, ó, quando tá falando sobre o Dan conhecendo a Abra, tá escrito aqui, ó: seus destinos se cruzam com uma tribo chamada Verdadeiro Nó, que viaja em trailers pelas rodovias da América. Eles parecem inofensivos, em sua maioria idosos, com roupas fora de moda, vivendo como nômades. Mas como Dan sabe, e Abra logo irá descobrir, o Verdadeiro Nó é um grupo quase mortal que se alimenta do vapor exalado por crianças iluminadas quando são lentamente torturadas até a morte. Então, assim, né? Com isso dito pra vocês, eu posso falar um pouco sobre a história. Então, nada disso é spoiler, afinal está na sinopse do livro e na contracapa dele. Então, assim, a gente vai acompanhar o Dan, né? Agora chamado Dan Torrance. Antes, no primeiro livro, era conhecido como Danny. Mais ou menos 30 anos após os acontecimentos do Iluminado. O Dan, ele é um alcoólatra, igual o pai dele. E isso foi meio que herdado, né? A gente não fala exatamente de herdar, porque no livro o alcoolismo dele não é tratado como uma doença genética. Mas é que assim, né? Ele viu o pai dele sofrendo por causa do álcool e acontece algumas coisas na vida dele que ele tenta usar o álcool como uma fórmula de escapar. E essas coisas que acontecem na vida dele também estão um pouco relacionadas com a própria iluminação dele. Ele percebe que ao usar o álcool, a iluminação dele fica mais fraca e alguns monstros do passado ficam não exatamente mudos, mas eles ficam abafados. Tem até uma citação mais ou menos no início do livro, quando ele conversa com um personagem lá do Iluminado que fala pra ele criar cofres mentais. Nesses cofres mentais ele consegue esconder, ele consegue guardar coisas do passado que não deixam ele tão mal quanto se esses monstros estivessem à tona. Então, como diz a sinopse, ele passa assim por vários lugares, ele fica numa viagem meio errante, parando em determinados lugares, trabalhando, até acontecer alguma coisa causada pela bebida, que ele precisa fugir daquele local. Então, assim, ele vai andando por vários lugares dos Estados Unidos até ele chegar nessa cidadezinha de New Hampshire, onde ele finalmente consegue encontrar ajuda nos Alcoólicos Anônimos. Ele tem o seu padrinho lá, ele consegue ficar longe da bebida, porém, a bebida tá sempre lhe chamando ele. É como se a bebida fosse um desses monstros do passado, que no final das contas meio que é. Então assim, ele chega nessa cidadezinha, ele consegue finalmente ter um local onde ele pode chamar de casa. E aí ele trabalha como um assistente de médico, assistente de enfermeiro, ele não tem uma formação, né? Mas ele trabalha num asilo, onde tem esse gato que tá na sinopse, ele só aparece nos locais onde as pessoas estão prestes a morrer. Então o Dan usa a iluminação dele pra fazer essa passagem dessas pessoas ser o mais tranquila possível. E aí assim, ele vive a vida dele nesse local por muitos anos. Só que assim, ó, em determinado
determinados pontos não, algumas vezes durante esses, se eu não me engano, sei lá, 15 anos que ele tá nesse local, ele sabe da existência de uma menina, de uma criança. A primeira vez que ele tem a consciência de que a Abra existe é quando ela tem 2 meses de vida. E aí, conforme os anos se passam, ele tem essa consciência de que essa menina existe e que ela consegue entrar em contato com ele. E aí nós temos uma parte do livro que conta, né, o ponto de vista da Abra, que é uma criança. A maior parte do livro ela vai ter cerca de 13 anos. Nos capítulos finais ela tem um pouco mais, né? E nos iniciais ela tem um pouco menos. Conta também dessa criança como a iluminação dela é. Os pais dela percebem que ela é uma criança diferente, mas que ela é uma criança diferente ao ponto de que em uma festa de aniversário ela chega na cozinha e faz todas as colheres estarem levitando. Ela é uma criança que, nos seus poucos meses de vida, toca piano, mas sem realmente encostar nas notas. Eles percebem que ela é uma criança diferente. Eles até chamam algum médico para ver se há alguma doença. Não é, né? Não é. E aí, essa iluminação dela encontra a iluminação do Dan. Eles começam a um tipo de comunicação a partir dessa iluminação. Beleza. Aí temos, então, 2 plots já construídos, né? O plot do Dan, o plot da Abra, e aí surge o terceiro plot, que é o do Verdadeiro Nó. Só pra lembrar, tudo isso está na sinopse do livro. O Verdadeiro Nó é um grupo que vai viajando pelos Estados Unidos, que é um grupo muito antigo. E isso fica muito claro que ele é um grupo muito antigo quando eles vão contando que, às vezes, a primeira pessoa do Verdadeiro Nó tava ali antes mesmo da América ser formada. Então, assim, é um grupo velho, muito velho. E esse grupo vai andando pelos Estados Unidos. Eles têm muito dinheiro, tipo, muito dinheiro. Eles têm muita influência. Eles estão ali naquele local há bastante tempo. Então, assim, eles têm muito dinheiro, têm muita influência, mas eles conseguem passar despercebidos, porque eles têm a aparência daqueles velhinhos que se aposentaram e estão andando pelos Estados Unidos, viajando de motorhome. A gente sabe que nos Estados Unidos isso é bem comum, né? Trabalham a vida inteira e aí quando elas se aposentam, tipo, vamos viajar pelo país. E eles passam por essas pessoas. Eles têm os trailers, os vans e vão andando pelo país. Só que assim, eles são muito diferentes, porque eles têm... Tá na sinopse. Então tá. Grupo quase mortal que se alimenta do vapor exalado por crianças iluminadas. Então, assim, eles têm rastreadores, são pessoas que têm também... Não fala exatamente se é um tipo de iluminação, mas eles têm habilidades especiais e o alimento deles é o vapor, ou vapor, na verdade. A gente pode chamar de essência, que as crianças iluminadas têm quando elas morrem. Então, eles se alimentam daquele vapor. E assim, até no livro, tem alguns questionamentos, assim, tipo, eles são vampiros? Não, mas não exatamente. Eles estão ali se alimentando de uma coisa especial, né? Não é o sangue, não é uma coisa... É uma coisa muito específica. Eles se alimentam do vapor dessas crianças. Chega em determinado ponto que um desses rastreadores pega um sinal da Abra. E eles percebem que é um vapor muito forte. Mais forte do que qualquer outro. Eles encontram a Abra, né? Mentalmente. A líder do Verdadeiro Nó, ela fala assim, ela é forte, mas daqui a algum tempo ela vai estar mais forte ainda. Então eles esperam um tempo, até que chega ao ponto de que a Abra tá muito forte. A iluminação dela é uma das mais fortes, tanto o Verdadeiro Nó percebeu, quanto o Dan percebeu. E aí, acontece a caçada que fala na sinopse. Eles têm um motivo maior para encontrar a Abra, que eu não vou dizer porque é spoiler, mas eles precisam muito do vapor dela, por um motivo X, que eu não vou dizer. Chega essa caçada. Eles precisam encontrar a Abra. O Dan precisa, de alguma maneira, proteger, né? Ele se sente responsável porque a iluminação dele é forte e não tão forte quanto a dela, mas ele precisa protegê-la de alguma maneira. Então, assim, o livro ele vai se dividindo pra esses 3 plots, né? O do Dan, por sinal, o início do livro tem coisas do Iluminado, né? Tem as referências e tal. Então, eu não acho que você precise ter lido o Iluminado há pouco tempo, mas talvez seja interessante dar uma olhadinha, assim, no plot do Iluminado, sabe? Pega a Wikipédia, abre lá e lê o plot principal. Se você assistir o filme, as informações mais importantes, elas estão ali. Não acho que você tenha que ler esse livro sem ter lido o primeiro, mas você não precisa ter lido ele há tão pouco tempo. Então, na primeira parte do livro, tem a introdução desses 3 pontos de vista. Do Dan, toda a jornada dele contra o alcoolismo, ele se curando dos demônios do passado, a parte sobre a Abra, sobre a infância dela. A infância é porque ela ainda está na infância, né? Ela é novinha. Mas sobre o poder dela, a comunicação que ela tem com o Dan, e aí o terceiro trecho que é sobre o Verdadeiro Nó. Eles têm uma mitologia bem interessante, tá? Pra ser bem sincero. É bem interessante o jeito como funciona, a liderança, é
bem legal. E aí chega ao ponto, né, que esses 3 pontos de vista, eles vão se cruzando, porque a batalha, a caçada acontece. E assim, ó, não vou dizer como que a batalha, né, que a caçada termina, por motivos óbvios, mas eu vou dizer que ela é bem interessante. O jeito como ela é construída, o jeito como as coisas acontecem, é legal. Tem uma coisa na escrita do King que eu acho que esse livro, ele não é um livro de terror. Ele não é. E até mesmo a crítica diz isso, né? Ele não é um livro de terror. Eu acho que ele não te dá tanto medo. Na verdade, ele não dá medo, eu acho. Ele não dá medo como Iluminado, por exemplo. Tem aquele aspecto psicológico meio de loucura, um negócio assim, sabe? Ele não é desse mesmo estilo. Ele é um livro. Tem um suspense, tem uns elementos que te fazem. Ai, não sei, não sei. Tem mistério, é um thriller. Tava olhando aqui as categorias que ele está listado na Amazon. Tem intriga. Tem tudo isso. Ele não é um livro de horror, não é um livro de terror. Ele é diferente dos livros do King que a gente conhece. Ele é até diferente do próprio Iluminado, que tem a questão do Overlook, né? O hotel sendo um personagem que enlouquece quem tá ali dentro. É diferente disso. Eu gostei bastante do livro. Tem uma coisa que eu acho muito interessante, que o Stephen King, mesmo estando nos seus 70 anos, ele tem umas referências muito atuais, assim, sabe? Eu até anotei aqui que conforme eu fui lendo o livro, tinha umas coisas, assim, muito escritor contemporâneo sabe. Por exemplo, só de referência atual que eu digo assim, dos últimos, sei lá, 20 anos, tá, gente? Né? Do século 21. Tem referência a Crepúsculo, tem referência a Harry Potter, tem referência a Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis é muito mais antigo, né, do que essas referências, mas a gente ainda tem Senhor dos Anéis como uma coisa muito atual, né? Principalmente porque tem agora uma série passando na Amazon no momento. E tem uma referência a Pink Flamingos. Esse não é anos 2000, tá um pouco mais longe. Mas eu digo assim, ele tem referências de cultura pop muito nossas, assim, que a gente sabe o que é. E eu acho isso muito interessante, porque ele poderia muito bem ser daqueles autores consagrados, né? Porque King é um autor consagrado, né? Que simplesmente fica parado no próprio tempo. E ele não é. E eu gosto muito disso. O livro, ele tem as passagens engraçadas. Stephen King consegue colocar um humor meio ácido, né? Ele tem uns palavrões dele, ele tem uns momentos mais filosóficos. Ele tem muita coisa ali. E eu acho isso muito interessante. Eu só não dei a nota máxima pra esse livro. Eu dei nota 4,5 de 5 pra ele. Porque tem algumas coisas do final que eu gostaria que fossem de outra maneira. Tem algumas coisas que são resolvidas de uma maneira que eu gostaria que fossem outra, mas isso é uma coisa pessoal, né? Sou eu falando a minha experiência de leitura e que eu gostaria de que tivesse acontecido. Só que eu gostei muito do livro. Como disse, eu dei nota 4,5 de 5 pra ele. Só tirei essa meia estrela mesmo porque tem coisas que eu gostaria que acontecessem de outra maneira. Tem uns plot twist, basicão, assim. Mas o terror dele, ele tá muito mais no psicológico. Quer dizer, né? O Iluminado também era um terror psicológico, né? Afinal, era um hotel enlouquecendo o personagem principal. Mas eu digo que algumas coisas aqui de imagens feias estão sempre na cabeça dos personagens e não uma coisa mais física. É nesse sentido que eu quero dizer. E aí, como eu disse, como esse livro ele é dividido entre 3 pontos de vista, eu fiquei com um pouco de receio de que alguns desses pontos de vista fossem ou encheção de linguiça ou que eles não fossem tão interessantes. Mas não, cada um deles é interessante por um motivo diferente, sabe? Eu acho muito legal ver o crescimento do Dan. Gosto muito de ver que a trajetória dele é muito interessante. E que mesmo depois de tanto tempo dele lutando contra essa doença, né, e ele consegue continuar esta luta, ela tá sempre por ali. E eu acho que talvez isso seja um reflexo do próprio autor, porque King já teve problemas com bebida, né, teve problemas com drogas, e isso tá no final do livro, tá? Tem na nota do autor. Que eu acho interessante ver essa, talvez, uma nota autobiográfica ali. Não, né? Não nota biográfica no sentido de que ele, né, tem os demônios de um hotel e etc. Não, mas a bebida ser um desses elementos. Isso eu acho interessante. Os trechos, né, que contam sobre a Ibra, acho muito legal. Os personagens ali são muito interessantes. Tem a bisavó dela, uma personagem muito interessante, que é a Concheta. Não sei exatamente qual que é a pronúncia do nome dela. Tem o personagem do doutor, que agora eu não vou lembrar o nome, que acompanha a infância dela, assim, desde o nascimento. E o trecho do Verdadeiro Nó é saber como esse grupo surgiu, como que ele se mantém e pra onde ele vai. Isso eu acho legal. Cada um desses pontos de vista, eles são interessantes à sua maneira. E é isso que eu posso dizer pra vocês. Meu Deus, o The Guardian colocou aqui atrás, na resenha deles falaram, uma obra-prima, provavelmente o melhor romance sobrenatural do século. Calma.
Calma aí. Porque esse livro foi publicado, se eu não me engano, em 2017. Não, 2013. Calma, The Guardian. E eu acho muito legal o título do livro. É Doutor Sono. E como na sinopse e o que tá ali na contracapa tá dizendo, né? O Doutor Sono, no caso, é porque ele consegue fazer essa passagem. Ele consegue fazer com que as pessoas durmam pra sempre. É isso que eu tenho pra dizer sobre esse livro, gente. Eu quero ver o filme que foi lançado, acho que em 2017. É por isso, eu tava com 2017 na cabeça. Já assistimos o Iluminado lá no Discord, né? Num cineminha que a gente fez. E agora estou curioso para assistir o Doutor Sono. Vi na internet que o filme Doutor Sono, ele é uma adaptação desse romance, mas também ele é uma continuação direta do filme O Iluminado. Então, assim, na internet tá dizendo que já tem coisas diferentes, porque eles precisavam fazer uma conexão direta com o primeiro filme. Então, assim, não sei se o King gostou da adaptação de Iluminado. Eu sei que da adaptação de... Não, peraí. Da adaptação do Doutor Sono. Porque eu sei que ele odiou a do Iluminado. Tem até uma coisa aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho. Tem uma coisa que, assim, o King não gostou da adaptação do Iluminado. Então, aqui na nota do autor, que tá no finalzinho do livro, ele diz o seguinte. Ele fala sobre o processo, né, de escrita desse livro, como ele gostaria de saber o que aconteceu com o Dan 30 anos depois. Isso eu acho muito interessante. Quando o próprio autor não sabe qual é o destino do personagem. E aí ele precisa escrever o livro pra saber. Acho isso muito legal. Não é igual alguns autores aí que dizem que sabia da história inteira desde o início e blá blá blá. Ele diz o seguinte, ó. Será que escrevi o livro com insegurança? Podem acreditar que sim. O Iluminado é um desses romances que as pessoas sempre mencionam, com Salem, O Cemitério e It a Coisa, quando discutem sobre qual de meus livros totalmente as deixou apavoradas. Além disso, é claro, há o filme de Stanley Kubrick que muita gente parece recordar, por motivos que nunca cheguei a compreender, como um dos filmes mais aterrorizantes que já viram. Se você viu o filme, mas não leu o livro, repare só que Doutor Sono segue este último, que é, na minha opinião, a verdadeira história da família Torrance. Dá pra ver, né? A cutucada ali, ó. Se você assistiu o filme e não leu o livro, vai ler o livro, porque essa é a história de verdade. E realmente, a gente sabe que tem umas diferenças meio gritantes, assim, do filme pro livro. A gente não vai entrar nesse mérito agora. Então é isso, gente. Esse é o meu primeiro King do ano. Primeiro, porque eu não sei se vou ler mais algum outro livro dele esse ano. Mas, de qualquer maneira, recomendo, tá? Recomendo a leitura. Leiam o Iluminado, depois leiam o Doutor Sono. Recomendo a leitura dos dois. Ah, e tem uma coisa. O Iluminado eu dei nota 5 e Doutor Sono eu dei 4,5. Então, né, já dá pra ficar claro que eu gostei mais do Iluminado do que do Doutor Sono. Porém, Doutor Sono tá muito longe, tipo, muito longe de ser um livro ruim. Eu só acho que o Iluminado é melhor do que o Doutor Sono.